Lucas capítulo 15. Eu quero propor 3 parábolas hoje. E as parábolas, elas têm um significado espiritual, né? Até porque a parábola é o que se renova. Nós lemos. Cada vez que nós lemos, nós observamos que aprendemos mais. E as parábolas, ela é mistério. Sabe por quê? Porque Jesus falava a doutores e doutores não entendiam. E aos simples entendiam. Imagina só, as parábolas tinham esse endereço. Até porque quando Jesus estava numa pressão muito grande, Jesus fazia questão em falar em parábolas, para que os escolhidos pudessem entender. Amém? Tem algum escolhido aqui? Então é com você que Jesus quer falar hoje, amém? Então, diz assim o texto, vamos lá. No capítulo 15, versículo 3, diz assim: Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Versículo 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8, segunda parábola, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, se algum modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira parábola, no versículo do filho pródigo, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14, depois, aleluia, de ter consumido tudo, sobreviveu naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm fome com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus agregados. Versículo 20 diz assim: Levantando-se, foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22 diz que o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti e põe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25 diz então: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados, agregados, e perguntou-lhe: Que é aquilo? E ele formou: Vê o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Versículo 28 diz então que ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai à procura para o reconciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tome assento, por gentileza. Glórias a Deus. Irmãos, estamos diante de uma parábola muito conhecida: o filho pródigo, a dracma, a ovelha perdida. Nós estamos diante de parábolas que o próprio Jesus falou. Não foi discípulo, não foi um estranho, não foi um historiador que nem o Evangelho de São Marcos, que era um jovem de 16 anos, que tudo que ele via, ele contava. Marcos era um jovem, ele não era discípulo, mas era um jovem, e ele via tudo aquilo. Por isso o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos somente, porque ele falava de tudo de maneira resumida, por ser um jovem. Ele falava tudo assim, e a gente tinha de entender. De sorte também o Evangelho de Lucas, nos seus 28 capítulos, ele era médico. E ele, por ser médico, ele entrava em detalhes. De sorte também Mateus, nos seus versículos e capítulos, ele também retrata com fineza de tudo aquilo que tem nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele falava tudo em detalhes. Ora, de sorte que nós entendemos que esse evangelho, aleluia, no livro de Lucas, capítulo 15, ele foi falado, ditado e escrito, aleluia, pelo evangelista Lucas. Mas foi Jesus que falou essas parábolas. Você pode dizer amém? E eu quero que essa noite você dobre a sua atenção para nós falarmos alguma coisa aqui que é muito preciosa para mim, certamente é preciosa para você também. Nós observamos aqui 3 situações. A primeira situação é uma ovelha perdida que estava no aprisco. A segunda situação é uma dracma que se perdeu também. E a terceira situação é um filho pródigo. E quando Jesus estava aqui, aleluia, antecedendo essa história, os fariseus estavam ali observando o que Jesus falava, irmão, porque Jesus ele era observado. Alguém aqui é observado? Se não é, olha para o teu irmão aí do lado e diz: olha, tem alguém te observando, viu? E se ele não entender, diz: é porque tu é crente, por isso você é observado. Nós somos observados, nós somos apontados, nós somos elogiados, mas também nós somos criticados. E a crítica é coisa boa, irmão, porque nós nos examinamos. Hoje é dia de examinar, hoje é dia de nós nos analisar. A Bíblia fala então que aqueles que estavam ali, os pecadores, os publicanos, os fariseus, os escribas, todos eles estavam próximos de Jesus, porque sabia que da boca de Jesus saía palavras de vida. Mas nem todos aqueles concordavam que Jesus era o Messias. Nem todos aceitavam a repreensão de Jesus. Nem todos iam até Jesus com o coração limpo. Alguns iam por causa de curiosidade. Outros iam para criticar. Outros iam para
praguejar. Ah, esse é o filho do Beelzebu, é o filho de um demônio. É a Bíblia, o Evangelho que diz isso. Mas outros iam cheio de graça. E olhava para Jesus e dizia: Senhor, eu não sou digno, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma graça para mim. Tem alguém desse jeito aqui essa noite? Tem alguém precisando de Jesus aqui essa noite? Tem alguém precisando de um socorro de Deus aqui essa noite? E é esse que eu quero falar. Eu não quero falar dos fariseus, porque os fariseus olharam quando Jesus entrava, para onde ele passava, porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Você já percebeu? Você já viu alguma igreja botar assim: olha, aqui só entra alto, baixinho não entra? Você já viu? Você já viu alguma igreja na porta dizer: aqui só entra gordo, magro não entra? Já viu? A igreja é a única porta que não pode fechar. É a porta da graça. É a porta do amor. É a porta da reconciliação. É a porta do recomeço. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu sei de uma coisa: alguma dessas parábolas aqui, certamente você vai se identificar. E eu acredito, aqui no capítulo 15 de Lucas, que essas parábolas, elas não estão aqui em vão, elas estão aqui para tocar o nosso coração. E aqueles que são escolhidos, aleluia, aqueles que têm um selo, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que amam Jesus, aqueles que amam a sua obra, aqueles que amam o irmão, certamente ouvirão e entenderão essa palavra. E é isso que eu quero falar essa noite. A Bíblia diz então que estava tudo bem. O pastor estava cuidando das suas ovelhas no aprisco. Está aqui, é a primeira parábola. E o pastor percebe que alguma coisa estava faltando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem está comigo? O bom pastor, que diz lá no livro de João, capítulo 10, versículo 11, ele é Jesus. E esse bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele se cumpriu na cruz do Calvário. A Bíblia diz então que agora as ovelhas estavam no aprisco. Ele deixa esse pastor, ele percebe que está faltando uma ovelha, ele percebe que alguma coisa está faltando no aprisco, e ele deixa as 99 no lugar seguro. Diga: no lugar seguro. E vai em busca daquela que se perdeu. Primeira coisa que nós observamos aqui, que essa ovelha, ela saiu, que essa ovelha, ela se perdeu. Essa ovelha ficou distante do aprisco, ficou distante daquelas 99. E aqui eu quero abrir um parênteses, fechar, porque Jesus estava falando aqui daqueles que é da graça e daqueles escolhidos, que são os judeus e os gentios. Eu só quero abrir um parênteses e fechar. Os 99 que aqui se fala são aqueles judeus, aquele que Jesus veio para os judeus. Mas os judeus, os escolhidos, o povo de Deus rejeitou Jesus. E glória a Deus por isso. E era dito aos profetas que ele seria rejeitado, até por Isaías, o messiânico, profeta messiânico. E agora, por ele rejeitar Jesus, o povo judeu, agora a salvação foi para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Aí entra o tempo da graça, os gentios podem ser salvos também. E nós observamos aqui que essa ovelha que está distante do aprisco, é justamente eu e você, meu irmão. Um dia nós estávamos distantes. Um dia nós estávamos afastados do Senhor. Mas ele lembrou que em outro aprisco tinha ovelhas preciosas. Em outro aprisco, aleluia, tinha ovelha que não poderia estar de fora, que se a lei não o trouxesse de volta, a graça reconciliava aos céus. Nós não somos salvos pela graça. Nós somos salvos, ou melhor, nós não somos salvos pela lei, desculpa.
Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós precisamos entender que a lei condena. A lei não tem uma carta de alforria, mas não nos prende. A lei tortura. A lei não é para nós gentios. Mas Jesus, ele fala aqui, que ainda esses que estão fora do aprisco, a esses que ainda estão longe, eu mesmo os lembrarei, aleluia. Aí se cumpre, aleluia, a palavra que diz lá em Isaías. Ele morreu pelo meu seu pecado. A Bíblia diz então que agora esse pastor, ele não desiste dessa ovelha. Ele vai até a ovelha. Ele vai buscar aquela ovelha que saiu do aprisco. Ele vai buscar a ovelha que estava junto, mas se no meio do caminho ela ficou. Sabe que muitas das vezes a gente escuta coisa na igreja que não devia escutar. É ou não é? A gente escuta coisas de pessoas que levam a Bíblia debaixo do braço que não devia falar. Muitas das vezes nós estamos despercebidos. Nós falamos coisas que não deveríamos. E nós magoamos alguns irmãos. Nós machucamos alguns irmãos. E muitas das vezes fazemos acepções. E isso é triste, não pode acontecer. Porque diante de Deus nós somos só um. Diante de Deus não há dois pesos, duas medidas. Aleluia. Você é a ovelha que ele tanto procurava e achou. Você não está aqui por obra do acaso. Você não está aqui porque não tinha o que fazer. Você não está aqui porque caiu de paraquedas. Você está aqui porque Deus lhe trouxe aqui. A graça lhe trouxe aqui. O amor de Deus lhe trouxe até aqui. E esse pastor não desiste. Esse pastor diz a palavra que ele vai em busca dessa ovelha até encontrá-la. Você sabe o que quer dizer isso? Esse pastor está decidido andar por desertos, por dificuldades, por agonias, mas ele precisa encontrar essa ovelha. Esse pastor, ele tem convicção do seu chamado, porque até então ele vai em busca da ovelha. E a Bíblia diz que esse pastor, ele encontra esta ovelha. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Escute, abre o parênteses aqui e fechar. Você pode se esconder onde for, mas Deus vai te achar. Você pode dar uma de indiferente, mas Deus não olha para você, aleluia, de maneira que venha lhe constranger. Ao contrário, Ele traz, Ele abraça e traz para junto dele. A Bíblia diz então que agora ele foi em busca até encontrar. E diz que na hora que ele encontra, ele dá uma surra na ovelha. Não. Ele pega aquela ovelha, coloca sobre os ombros, sobre o colo, e leva de volta para o aprisco. Eu não sei quem lhe feriu. Eu não sei como é que está o seu estado. Talvez o sorriso está estampado no rosto, mas o coração está ferido, sangrando, latejando de dor. Mas hoje Jesus tem bálsamo para a ovelha aqui. Eu acredito que essa ovelha estava tão ferida, ela estava tão machucada, ela estava tão destruída pelos apontamentos, pelo recusa, por tudo que o deserto propõe, que não são coisas boas, serpentes, lobos. Ela não tinha condições nem de voltar sozinha. Ela não tinha condições nem de voltar como pastor caminhando. Ele precisou pegar aquela ovelha nos braços, acolhê-la e levar de volta. O estado que você chegar aqui essa noite, irmão, o estado que você chegou aqui essa noite, não é o problema. O problema é se você não abrir o coração para Jesus tratar as feridas que estão aí dentro de você. E tudo que Jesus quer essa noite, aleluia, é que você não viva mais por vista.
Que você não viva mais em função do outro, e nem em função do seu cônjuge, nem em função do seu filho, mas você dependa exclusivamente daquele que deu a vida por você, Jesus. Por isso ele trouxe aqui essa noite. A Bíblia diz que agora ele pega aquela ovelha e coloca nos ombros ou no colo, e ele sai cheio de alegria, porque ele encontrou a ovelha que se perdeu. E a Bíblia diz que quando ele chega em casa, ele reúne amigos, ele reúne vizinhos, ele reúne todos aqui, ali estava, e ele deu uma grande festa, e ele diz: olha, alegrai-vos, alegrai-vos, que a ovelha perdida foi achada. Nós observamos que no versículo 7, ele traz um pouquinho da interpretação desse texto. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá, irmão, escute, escute, escute. Ninguém aqui é blindado. Ei, você não, escute, você é de carne e osso. Não, deixa eu dizer, escute, dentro das suas veias corre sangue. Escute. Eu sei que você tem uma única digital. Eu sei que a genética Deus lhe conhece pessoalmente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você é fraco, você é pó, você é nada, mas o Senhor lhe escolheu. Pega na mão do teu irmão, diz: irmão, a gente é fraquinho mesmo, viu? Pega e sacode, por minha conta, a gente é fraquinho mesmo, viu? Tu está lembrado daquela dor de cabeça? Vai, tu está lembrado da dor de dente? Tu está lembrado da cólica? Tu está lembrado do cálculo renal? Tu está lembrado daquela notícia que te colocou numa cama? Foi Ele que te tirou, foi Ele que te sarou, foi Ele que te renovou. Aleluia! Você só está aqui porque foi Ele. Você só está aqui porque Ele foi lhe buscar. Ele foi lhe buscar. Ele usou alguém. Até o pastor não pôde, mas alguém foi lá. Pastor, eu vim sozinho. Você que pensa. Você veio com suas pernas, mas o Espírito Santo veio lhe arrastando, não sei, lhe empurrando, não sei se agarrando, eu não sei, mas você chegou até aqui. Segunda parábola fala de uma dracma perdida. O que era uma dracma? Era uma moeda romana. A Bíblia diz então que esta mulher, ela perde essa dracma. Alguém já perdeu alguma moeda aqui? Levanta a mão. Vixe, vocês estão perdendo moeda demais. Eu já perdi também. Procurei tudo que é bolso. Procurei tudo, não é possível. A gente procura ou não procura a moeda? É ou não é? Hã? Quem desistiu de R$1 aí, hein? Nada, R$1 já é alguma coisa. Já dá 2 pães, seu glória, né? Em alguns lugares, calma. Ninguém desiste da moeda. Ninguém desiste do que se perdeu. Ninguém desiste. Você fica triste. Você se abate. E deixa eu te dizer uma coisa. Olha lá, vem cá. Olha para mim aqui, ó. E você sabia que uma dracma não valia nada? Diga, sem valor. Diga de novo. Diga novamente. Mas para essa mulher tinha valor. Uma dracma não dava para comprar coisa alguma, irmão. Era uma moeda sem valor. Como é que a pessoa ia perder tempo para buscar uma coisa sem valor? Como é que alguém vai poder, aleluia, perder seu tempo varrendo a casa, procurando a dracma perdida, se não tem valor, se não presta para nada? A Bíblia diz então que qual mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acenda a candeia e varra a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Escute, naquela época não tinha luz elétrica, nós sabemos. Era na base da lamparina e era o azeite. Ei, quem está comigo? Era a base de quê? Azeite. E quando pegava a lamparina, tinha de colocar azeite para clarear, irmão. E o azeite não era barato não, irmão, era caro. Como é que se gasta tanto azeite para encontrar alguma coisa que não presta? Como é que se perde tanto tempo em procura de uma dracma que não vale nada? Eu quero convidar a igreja para fazer uma reflexão, irmão. Eu quero convidar a igreja para fazer uma autoanálise. Eu quero convidar a igreja, aleluia, para você voltar um pouquinho no tempo e lembrar quem você era. Eu quero convidar a igreja, aleluia, a lembrar um pouco de quando você estava no mundo, atolado na lama, atolado nos vícios, atolado na pornografia, na sujeira, no pecado, na mentira. Quando você não tinha valor, quando você não era nada, mas Jesus não desistiu de você. Essa dracma perdida era eu, era você. Nós não tínhamos valor, nós estávamos distantes de Deus. Essa dracma só tem valor, aleluia. Ei, só tem valor para aquele que é dono dessa dracma. Esta mulher que representa a igreja, cadê a igreja? A igreja não pode desistir. Olha para o teu irmão aí do lado, não pode, você não pode desistir. Diga a ele, vá. Diga a ele, diga assim, ó, você está proibido de desistir. Se ele disser assim, ó, e que? Daquela coisa ruim que tu conhece, porque amanhã vai estar aqui dando glória a Deus, aleluia, salvando almas para o reino. Você já está entendendo, você já está entendendo, você já está entendendo. Tem gente aqui que já está entendendo, tem gente aqui que já está entendendo. Tem muita dracma que não prestava aqui. Cadê as dracmas que não tinha valor nenhum no passado? Eita Jesus. Aleluia, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão, quem você era? Perdido, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Alacama na súria, glória, 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 glória. Aleluia, Jesus, aleluia, 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 glória, 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 glória. Glória. Nós observamos que na primeira parábola o pastor foi atrás das ovelhas, foi ou não foi? Estava perdido lá fora. Mas nessa parábola se perdeu dentro da casa. Diga, dentro da casa. Sabe o que é, irmão? Muitas vezes nós estamos na casa, mas estamos perdidos. A gente não tem mais paciência. A gente não sabe tratar a ovelha do Senhor. Vem cá, Tiago, tu que é brabo que só. Pensa num rapaz manso, esse menino. Ele tem de ser pastor. Quem concorda? Já tem apoio da igreja, viu? Vai, pai, senta ali, fica. Tu já viu igreja? Funciona. Resolve. É amor. Desculpa, viu, Tiago? Eu acho que nunca vou fazer um negócio desse, viu, irmão? Você é amado, por isso eu chamei você. Escute. A ovelha é de quem? É minha, é do Jadson. Eu sou dono das ovelhas. É? Quem é as ovelhas? Ô, criatura, a ovelha não é tua.
A ovelha não é minha. A ovelha é de Jesus. Não toque nos meus pequeninos. Saiba se portar, irmão, como um crente salvo. Tem crente salvo aqui essa noite? Tem crente salvo aqui essa noite? Tem crente que foi renovado aqui, foi? Tem crente que já foi puxado a orelha dele, já tem. Eu tenho uma orelha bem grande, já foi puxado um bocado. Obrigado, Jesus. Ainda bem que por ele. Irmão, saiba tratar, irmão. Nós temos gente dentro da casa que está fora. Só está o corpo presente. A mente está pensando no jogo, não sei da onde, está repreendendo. A mente está pensando num programa errado. Eu não quero nem entrar nos detalhes. A mente está distante. Mas esta mulher que está aqui ou não? É mulher ou não? Diz aqui, ó, versículo 8. Se estiver aqui na transparência, diz assim, ó. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Mulher aqui representa, sabe o que? A igreja. Você não pode... Aleluia. Você não pode desistir. Você não pode desistir daquela pessoa, de quem quer que seja, que não tem valor algum. Ao contrário, aí é que você tem que lutar por ela. Você não pode desistir. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos vindo para a igreja, mas nós achamos o culto enfadonho, é triste, é não sei o que, irmão. Você veio aqui para adorar a Deus. Quantos estão vindo? Quantos estão vindo? Você tem 2 horas, 1h30, 3 horas, sei lá, irmão. Nos primórdios, na igreja primitiva, não virava noite, o povo adorando. Olha, era tanto tempo, irmão, que um cochilou na janela e caiu na pregação de Paulo. Foi ou não foi? Caiu. Chegou lá, Jesus ainda usando Paulo, recuperou aquele rapaz com saúde, o curou. Nós não podemos desistir, nem quem está fora e nem quem está dentro. Quem tem que desistir da gente e da nossa família e dos nossos parentes é Satanás. Ele é que tem que desistir. Ele tem que desistir. Mas aqui a igreja está aqui e está dentro da igreja. E essas pessoas, elas têm valor. E diz quanto esta mulher, aleluia, a igreja encontra, aleluia, essa dracma perdida. A Bíblia diz que reúne os amigos, os vizinhos e se alegra porque achou que estava perdido. Já percebeu quando alguém aceita Jesus, o que é que acontece? O que acontece quando alguém aceita Jesus aí, hein? Vamos fazer esse barulho agora. Eu aceitei a Jesus, o que é que você faz? Só isso. Bicho. Não, irmão, que a igreja é pentecostal, né? Ele está repreendido. Eu aceitei a Jesus. E o que mais? O que é que a gente faz mais? Oxi. É muito bonito, irmão. Porque a melhor coisa que a pessoa fez na sua vida foi entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não tem coisa melhor. Não tem coisa mais valiosa do que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não tem. Primeira parábola, o pastor vai atrás. A ovelha estava perdida lá fora e o pastor vai lá. Segunda parábola, a ovelha, ou melhor, a dracma estava perdida dentro de casa, nos olhos da igreja. Sabe o que quer dizer? É assim. É aquela pessoa que você sabe que a conversa já está atrapalhada. Aí tu está firme, irmão, tu vai ajudar aquele, irmão, que já está com a conversa meio atrapalhada. É a função da igreja. Muitas das vezes a gente não tem nem força. Mas um abraço já quebra as cadeias. Quantos estão me ouvindo aqui essa noite? Um abraço. Rapaz, não sei fazer nada, mas abraçar eu sei. Abraça. Diz que Jesus ama aquela pessoa.
Você tem língua, não é possível. Se for mudo, manda alguém escrever e fazer assim, ó. Jesus te ama. É lindo, irmão. Você não pode parar. Porque alguém lhe resgatou, irmão. Quem era você? Você não tinha valor. Você não tinha credibilidade. Você não pode perder esse valor. Porque você leva o nome de Jesus. Você leva o nome de Jesus. Você leva o título de servo do Deus Altíssimo, irmão. E nós não estamos falando de coisa qualquer, não. Ei, quem quiser que se suje aí. Você não é daqueles que se sujam, não. Você é daqueles que vai herdar os céus. Quem quiser que faça as suas em outros lugares aí. Nós ainda somos da igreja conservadora, da Bíblia, sei lá também, não tem problema não, sei lá tem um bocado de Bíblia, da Bíblia, aleluia, que pregamos a palavra, que nos fazemos apelo, pregamos dentro da palavra. Mas a última parábola fala de um filho, que agora ele pede a parte dos bens, e naquela época não podia fazer isso, e hoje também, só após a morte. E mesmo assim, quem tinha direito à herança era o filho mais velho, que cuidava dos outros filhos. Era assim naquela época. Hoje não, nós sabemos que morreu os pais, aí é dividida a herança. Quando tem paz, quando não, vão para os tribunais, né? A pessoa vive bem. Falou em dinheiro, já se entregou, né, Jesus? Bem, vamos lá. Aí agora, ele agora vai até o pai e pede a parte da herança antecipada. É um filho feliz, porém insatisfeito. Ele está feliz, porque tem tudo que ele precisa ali. Ele só não está enxergando. Está entendendo não, né? Olha para o teu irmão aí do lado e diz assim, olha, nós temos tudo. Mas ele insatisfeito. Ele era feliz, ele tinha um pai, ele tinha cama, ele tinha criados, ele tinha comida. Mas não satisfazia, ele queria sair, eu quero conhecer, eu quero curtir. Ah, tem pessoas legais, e tem mesmo. Que se o diabo se apresentasse diante de nós com os dentes bem grandes, com o cabelo bem feito, duvido tu queria, dizendo assim o projeto, olha o que eu tenho para você, matar, roubar e destruir, desgraçar a sua vida, duvido tu queria estar perto dele, mas ele vem de maneira sutil. E agora esse filho insatisfeito, porque o filho insatisfeito, irmão, não tem lugar bom para ele, é ou não é? Não tem lugar bom para ele. Se tivesse sopa, eu queria lasanha. Se tivesse lasanha, era tão boa a sopinha. Tem que pregar assim, irmão. A câmera está ali. A você, eu espero que você escute isso e se arrependa. E volte para a casa de Jesus. Se tem picanha, essa carne está fazendo má digestão, está alguma coisa aí, não é possível. É insatisfeito. É não? Tem um celular. O que eu queria da vida era um celular. Depois de 2 anos já não gosto dele. Eu nem chega nem a 2 anos. Não chega nem a 2 anos. Uma roupa. Como nós estamos com a nossa vida? Olha para mim, olha para mim. Como é que nós estamos com a nossa vida? Satisfeitos ou insatisfeitos? Muitas das vezes nós queremos trilhar caminhos que Deus não deixou para nós. Abrir portas onde o Senhor disse, não abra. Muitas das vezes nós queremos aventuras onde Deus diz assim, olha, não é por aí. E achamos que está tudo bem. Não, está tudo bem.
Uma vez eu falando com ovelha, um jovem, disse: rapaz, Deus lhe usava tanto, rapaz. Você se não, pastor, estou bem com Deus, mas eu quero ir embora e pronto. Eu quero ir embora e pronto, não tem que mudar minha cabeça. E ele, eu vi na hora dele em cima de mim, eu disse: Jesus, que é isso? Vem aqui para dar logo um abraço. Aí ele amansou mais, mas não teve jeito. Um coração insatisfeito não tem nenhum lugar que satisfaça. Não tem. Era o coração desse filho. Ele agora diz assim, que pega a parte dos bens, e ele agora vai para uma terra bem distante. Porque quem é insatisfeito, irmão, vai para um lugar muito distante. Pode observar. Desliga ou não atende. Deixa aí, bota no mudo. Insatisfeito. O insatisfeito. O insatisfeito. A Bíblia diz que agora ele vai e agora ele vive de maneira solta. Ninguém está me controlando, ninguém está me dando conselho, ninguém está me corrigindo. Ah, irmão, a liberdade é muito boa, mas quando se torna em libertinagem é uma tragédia. É uma tragédia. A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, gasta tudo que tem, com meretriz, com sujeira, achando que a conta não vai chegar, irmão. A conta chega. A conta vai chegar. Quantos estão me ouvindo aqui essa noite? A conta chega. Mas diferente das outras parábolas, esse pai, esse que aqui está, ele não sai de casa, não porque o filho não tem valor, mas ele entende que o que ele dava para o filho era o melhor. E certamente esse filho um dia vai voltar. Ele tinha convicção que iria voltar. Irmão, quem conhece a Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Ele, até um Salmo 23, ele se emociona, aleluia, até um louvor de longe, diz: oh Jesus, que louvor maravilhoso, até no amém ele dá glória a Deus. Não importa, não importa se engoliu um S, não importa se botou um R onde não devia, o que importa é que ele tem de ser adorado, é ele que é o Rei dos Reis, é ele que é o Senhor dos Senhores. E ele começa a passar necessidades, e ele vai na casa de um dos cidadãos ali, e ele vai atrás de trabalho para comer, para se manter. E agora a única coisa que lhe restou era cuidar de porcos. Não que seja algo vergonhoso, mas para um filho que tinha tudo na sua casa, na casa do seu pai, não era esse o projeto para a vida dele. Agora ele olhava para os alimentos. Ele olhava para aquelas alfarrobas, para aquelas bolotas, e ele desejava comer a comida daqueles porcos. Ele desejava comer aquilo ali, ora, e não, nada lhe dava, ele não comia coisa alguma. E foi num momento desse, de infelicidade, que ele estava infeliz, mas ele estava consciente que ali não era o lugar dele. Alguém já teve assim alguma vez? Infeliz, sabia que aquilo, pronto, sabe bem o que eu estou falando. Ele estava infeliz, mas ele estava consciente que ali era péssimo, era ruim. E ele tomou uma decisão. A Bíblia diz então, que no versículo 17 ele cai em si, ele desperta desse pesadelo, e quando ele desperta, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele lembrou do lugar que ele nunca devia ter saído. Ele lembrou do lugar
aleluia, que quer seja pouco ou muito, mas não faltava. Tinha um abraço do pai, tinha a comunhão do pai, tinha o alimento, tinha o respeito. Ele lembrou que um dos empregados do seu pai vivia melhor do que eu aqui, escravo numa pocilga. Mas ele não ficou caído. Ele não ficou caído. Ele não ficou caído. A Bíblia diz que levantou, aleluia, o caído, que só se levanta quem está caído. Ele diz que levantou-me, aleluia, levantou-se e levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus agregados, teus funcionários. A Bíblia diz que ele foi até o pai. Ele estava distante, mas ele voltou para a casa do pai. E diz que quando ele olha para o pai, ele tenta falar, ele tenta ali balbuciar, dizer assim: eu gastei tudo, pai, eu não tenho mais nada. O pai dele não queria saber disso. O pai, quando viu o filho, abraçou e beijou. Abraçou e beijou. Abraçou e beijou. Escuta, deixa eu dizer uma coisa, irmão. Nem sempre alguém vai lhe buscar, mas de alguma forma o Espírito Santo vai falar com você lá e você vai voltar. Nem sempre. Nem sempre. E não quer dizer que você não é amado, porque a Bíblia diz que esse pai estava esperando, aleluia, o filho com os braços abertos, e o abraçou e beijou, dizendo: você é bem-vindo, eu ainda te amo. Obstante a isso, aquele abraço e aquele beijo simbolizavam o perdão daquele pai para com o filho. E diz então que o filho disse: olha, eu pequei, eu errei. E aquela confissão do filho era o suficiente para rasgar a cédula ou contrato de condenação daquele filho. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Ei, só o fato de você estar aqui, você não precisa dizer nada. Só o fato de você vir aqui à frente, você não precisa declarar nada. Mas se você quiser envergonhar Satanás, você pode estar aqui. Você pode vir aqui à frente e você pode declarar, aleluia, e envergonhar Satanás e dizer: eu pertenço a Jesus Cristo, a minha história está nas mãos do Senhor, eu não mais sou o mesmo, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz que agora aquele pai manda trazer uma roupa, um anel e sandálias. Roupa, anel e sandálias. E se assim não bastasse, manda trazer um novilho. Mata o novilho. Vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava perdido e foi achado. O mais importante para aquele pai não é o novilho, não são as roupas, não é o anel. Muitas das vezes nós nos preocupamos, e dobra a sua atenção, em deixar alguma coisa para os nossos filhos, achando que o anel, a roupa é importante. Isso só são acessórios. O importante mesmo é esse filho não se perder. Não se perder. O mais importante não é o que nós vamos assumar ali na declaração de imposto de renda, ou aquela caderneta de poupança ainda, né? Tem. Na poupança. Ah, meu filho, estou juntando dinheiro para quando o senhor... Isso é bom, isso é maravilhoso, você pode sim. Mas o mais importante
é você colocar essa palavra de vida dentro do seu filho. A Bíblia diz então agora que aquele comeram, regozijaram, porque esse menino estava perdido. Mas o irmão mais velho não entendeu, irmão. O irmão mais velho não entendeu. Ô irmão, escuta só, eu preciso abrir um parênteses e fechar também. Eu preciso abrir um parênteses e fechar. Quem permite que eu abra um parênteses e feche aqui? Levanta a mão, pronto. Escute. Você tem de se alegrar quem voltou para a casa de Deus. Você tem de se alegrar. Eita, já é a 10ª vez que ele aceita. Qual o problema? Ele precisou, você não precisou. Você tem de se alegrar quem chegou aqui se arrastando. Olha como ele vem todo arrastado. Ei, escute. Nós vamos prestar contas de almas. Você está forte? Glória a Deus. Fortaleça quem está fraco, mas não com coice, né? Assim, mas com amor, abraçando, beijando, dando honra a quem tanto foi humilhado. Irmãos, viver sem Deus é uma tragédia. Viver fora dos caminhos do Senhor não é nada bom. Mas aquele irmão olha e diz assim: olha, o pai sai para reconciliar, que os empregados chegou e dizendo assim: olha, teu filho está lá fora. Ele estava no campo. E ele perguntou: que festa é essa aí? E nós falamos. E ele disse que não entraria na festa. Ele se indignou. E aquele pai, olhando para aquele filho que estava em casa, que ficou, disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo. Você sabe o que é que Deus quer dizer com isso essa noite? Por que você não pediu? Se você pedisse, eu lhe daria. Ei, aquele teu irmão, e não é teu filho não, é o teu irmão. Ele estava perdido e foi achado. A primeira parábola é um pastor que vai até a igreja. Ou melhor, é um pastor que vai até a ovelha. A segunda parábola é a igreja que vai atrás de alguém que não tem nenhum valor, a dracma. E a última palavra é a ovelha que sai do aprisco e o pastor aguarda o retorno da ovelha. Eu não sei como você está ou como a sua casa está, mas eu quero lhe dar um recado essa noite: a porta ainda está aberta. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, glória, glória, glória. Ela nunca se fechou.